Segunda parte das manifestações espíritas. Capítulo 1. A ação dos espíritos sobre a matéria. Estando descartada a opinião materialista, como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode se manifestar aos vivos. A questão assim reduzida à sua mais simples expressão se encontra singularmente desembaraçada. Poderia-se perguntar de início por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer? A própria razão diz que para isso não há nada absolutamente impossível e já é alguma coisa. Esta crença tem de outra parte para ela o assentimento de todos os povos, porque se a encontra por toda parte em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral nem sobreviver aos tempos sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é, ademais, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja. E foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, estas autoridades o estão igualmente. Mas isto apenas são considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribuiu para fortificar a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. E foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações, nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. A ideia que se forma dos espíritos torna à primeira vista o fenômeno incompreensível. Estas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria, e é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria perguntam-se com alguma aparência da razão como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem é sob aquela que nós o conhecemos. Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão no estado de perturbação, tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo são ou mutilado conforme o gênero de morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem por que estão separados dele. Continuam a se ver sob sua forma primitiva e esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e, como desembaraçados de um fardo, não experimentam mais dores físicas e são muito mais felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como em suas vidas o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Têm uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Têm, enfim, a consciência de seu eu e de sua individualidade. E disso podemos concluir que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no momento três coisas. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro,
material do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra dessa maneira, sempre com um envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Este segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois durante a vida corporal é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se há bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, se priva na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorrem à ciência algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada de seu perispírito. Já se disse que o espírito é uma chama, uma chispa. Isso se deve entender do espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. De tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito, e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. A forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poderia-se crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual se foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É, ao menos, o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que não tem senão o perispírito. É aquela sob a qual em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se podemos nos exprimir assim. Ela é flexível e expansível, por isso a forma que toma, se bem que calçada sob a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência ao seu gosto,
enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma. Em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito que quer se fazer reconhecer pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Voltemos à natureza do perispírito porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e, de repente, se esvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que eles são parte visível de um ser inteligente e invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sob os sentidos, a viu deixar marcas sob a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós senão por seus atos, e seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais, senão por um intermediário material. O espírito tem, pois, necessidade de matéria. Tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Tem em seguida por agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sob o qual age, como nós agimos sob o ar para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira a ação do espírito sobre a matéria, se concebe facilmente e compreende-se desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Não pareceram sobrenaturais, senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece, e esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, e da qual não se admirará mais, dentro de algum tempo, como não se admira hoje a correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos. Talvez nos perguntem como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas e etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra seus mais poderosos motores? Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gasificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda de seu perispírito, possa erguer uma mesa?
Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido,